no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 15. Os irmãos vão projetar aí. Tem alguém aí com Bíblia de papel? Queira abrir? Posso te dar esse tempo? 1 Timóteo, capítulo 3, 14 a 15. Diz assim: escreva essas coisas esperando ir até vocês o mais rápido possível. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Eu queria repetir essa parte: coluna e fundamento da verdade. Agora fecha teus olhos um pouquinho. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos conduza nessa hora, que a Tua palavra seja liberada sobre os nossos corações. Espírito Santo, nós nos sujeitamos ao Senhor e à Sua vontade nessa noite. Fala conosco, fala aos nossos corações, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo, ele está usando uma metáfora aqui. Ele está dizendo que a igreja de Deus, ela é uma coluna e fundamento da verdade. Bom, vocês já sabem, e eu não canso de repetir, a igreja do Senhor não é esse espaço físico. Quando nós nos referimos à igreja, às vezes a gente faz essa colocação, mas a igreja que vai subir não é esse prédio, de maneira alguma. Quem vai subir somos nós. É nozes, como falaram aqui hoje. Nós vamos subir, nós vamos ser aqueles que serão levados pelo Senhor. Porém, Paulo jamais estaria falando que seria esse prédio aqui, que seria uma coluna, ou mesmo um fundamento da verdade. Ele estava falando de mim e de você, da igreja do Senhor. Bom, coluna e fundamento são elementos essenciais, são importantes para qualquer construção. E agora eu vou usar esse prédio aqui como uma ilustração para você. Você deve estar olhando e estar vendo algumas colunas aqui. Sem essas colunas, esse prédio ele não suportaria todo o peso do material que tem sobre ele. E ele ruiria, ele iria cair, não é verdade? Mas existe outra coisa que a gente não está vendo também, que é o fundamento. O que é o fundamento? O fundamento é onde as colunas estão assentadas. Então, para cada coluna dessa que você está vendo, tem um fundamento aí. Os pedreiros antigos chamavam isso de sapata, talvez porque seja parecido com um grande sapato, não sei. Mas é esse fundamento que vai sustentar a coluna. Então, Paulo está falando que a igreja de Deus, ela é esse fundamento, que é algo bem duro, resistente, que precisa ser cavado um buraco profundo e lançar nele materiais resistentes para que ele possa suportar todo o peso de uma construção. Amém? Aí você fala, mas isso eu já sabia, Felipe. Então, querido, o que Paulo está trazendo para nós, que a verdade, ela é algo muito importante. E que Deus, o nosso Senhor, nos colocou como aqueles que precisam dar suporte a toda a verdade do Senhor. Então, eu posso muito bem dizer para você que a verdade está sobre os nossos lombos, está debaixo da nossa responsabilidade. Bom, Felipe, mas de que verdade você está falando? Eu não estou falando do oposto da mentira, eu estou falando da verdade, da palavra do Senhor, de tudo aquilo que Jesus veio trazer como verdade para nós, o fundamento da nossa fé, aquilo que nós seguimos, andamos, aquilo que nós cremos e devemos nos esforçar cada vez mais para viver. E não só viver, mas também nos esforçar para proclamar toda a verdade. Então, o título da ministração dessa noite é Declarando a Verdade. E isso, o que Paulo está dizendo é que nós, a igreja, nós somos aqueles que devemos suportar essa verdade. E
pregar essa verdade, falar essa verdade, anunciar essa verdade. Querido, essa responsabilidade está sobre nós. Muito bem, gostariam os anjos de fazer esse ofício. Os anjos gostariam de transmitir essa palavra, mas o Senhor incumbiu a sua igreja de anunciar a verdade. Amém? Então olha para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado e fala: ei, Deus te chamou para declarar a verdade. Amém? A Bíblia, amados, contém toda ela verdades e mandamentos. Os mandamentos existem para serem observados, guardados e obedecidos. Assim como está escrito: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Isso está em João, capítulo 14, versículo 21. Então, a Bíblia contém verdades e a Bíblia contém mandamentos. E você sabe muito bem que todos os mandamentos são para serem obedecidos, cumpridos por nós. O Gabriel começa a ministração do louvor dessa noite, abrindo aqui esse espaço, falando sobre a lei do Senhor. E a palavra de Deus também vai dizer para a gente meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E aquele que faz isso, ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas que dá fruto na estação certa, na estação própria. Então, guardar os mandamentos do Senhor é uma obrigação, é um dever seu também, mas isso diz respeito a você, isso fala para a sua própria edificação e para que você declare o seu amor pelo Senhor, obedecendo a sua palavra. Então, quando você obedece, você está dizendo para Deus: eu te amo. Por mais que a gente pense que amar é expressar sentimentos, mas isso só é parte daquilo que nós entendemos como amor, porque amar mesmo é algo muito mais profundo do que expressar sentimento. Amar a Deus é obedecê-lo. E é isso que a palavra está mostrando para nós. Agora, e a verdade? E a verdade? Se a Bíblia tem verdades e mandamentos, e a verdade? Para que serve a verdade? Bom, já diz um ditado popular: verdade é para ser dita. Não é isso? Verdade é para ser dita, verdade é para ser declarada, verdade é para ser proclamada. Então, é isso que nós devemos fazer com a verdade. Se o mandamento nós cumprimos, a verdade nós abrimos os nossos lábios e declaramos ela. Agora, amados, parece que para a maior parte da igreja há uma grande dificuldade na declaração da verdade. Nós, às vezes, temos facilidade em cobrar os mandamentos. E, às vezes, fazemos isso até com pessoas que não caminham ainda na fé cristã, que não são discípulos de Jesus. E a gente fala assim: isso é pecado. O cara, eu estou nem aí para pecado. Pô. Não acredito nesse negócio de religião, não. Tu está falando que eu estou em pecado? Para com isso. Nós costumamos querer colocar os mandamentos sobre a vida das pessoas que ainda não professam, não entregaram a vida para Jesus, mas às vezes a gente se esquece da declaração da verdade. Ou mesmo nós achamos que declarar a verdade faz parte de um grupo de pessoas que tem um dom especial para declarar a verdade. Nós costumamos colocar isso sobre os evangelistas. Nós falamos assim: não, o cara é evangelista, ele sabe evangelizar. É bem verdade que existem algumas pessoas que a gente olha para elas e fala assim: cara está o tempo todo falando de Jesus. Tem uma graça realmente sobre a vida daquele irmão, daquela irmã, e quem para perto dele ou perto dela vai ouvir alguma coisa a respeito do Senhor. É fato, irmão, existem pessoas assim. São dotadas mesmo por Deus de uma graça para evangelizar, para falar.
Outras, nós percebemos isso no início da sua vida, da sua trajetória cristã. É aquilo que a gente diz assim, está no primeiro amor, que não tem nada a ver com, de fato, o primeiro amor. Mas elas estão ali, naquele primeiro momento, sabe, onde a semente brotou no coração e a árvore está cheia de força, cheio de vigor, e onde vai, por onde passa, fala de Jesus, né? E isso nós percebemos, mas parece que no decorrer da caminhada cristã, algumas pessoas vão se esquecendo desse dever de declarar a verdade, de falarmos a verdade, de evangelizarmos e de ganharmos cada vez mais pessoas para Cristo Jesus. Nós costumamos achar que a igreja é um local, erradamente pensando, mas é uma instituição, ou mesmo alguma coisa que nos reúne para a gente se ver, cantar, falar, ouvir, e de vez em quando alguém entra e se converte. Mas a igreja somos nós. E a igreja de Jesus, ela é chamada para fora e não para dentro. A palavra igreja vem do grego eclésia, que era uma assembleia, uma reunião de pessoas que se reuniam não de um lado de dentro, mas do lado de fora. Isso era eclésia, igreja. Então, a nossa reunião sempre terá um propósito para fora. A vida do crente precisa ter um propósito para fora e não apenas para dentro. E às vezes a gente fica só do lado de dentro. Às vezes a gente costuma trabalhar muito o caráter, nós fazemos bastante isso no discipulado. Nós trabalhamos o caráter dos irmãos, nós queremos ver cada discípulo formado, se parecendo com Jesus. É um mandamento, está tudo bem, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Mas a gente às vezes se esquece de incentivar, de ensinar cada discípulo de Jesus a proclamar a verdade do reino de Deus. E isso é uma matéria extremamente importante. Quanto mais nós nos apercebemos, irmãos, que o dia do Senhor se aproxima. Eu não vou falar as coisas que eu estava falando com vocês de manhã. Estou tentado aqui, mas eu não vou falar. Ai, meu Deus. Eu estava ali falando, não, Senhor, eu não vou ficar enchendo a cabeça dos meus irmãos com essas viagens minhas. Mas o dia do Senhor se aproxima. Hoje, em 2025, eu vou falar, Vanessa, senão não me aguentei. A ONU está comemorando o centenário da física ou mecânica quântica. Ah, está vendo, Vanessa? Eles ficaram me olhando e tipo assim, o que esse cara está falando? E para o pessoal da informática, aí, o Celção ali, sabe o que eu estou dizendo. A física quântica, querido, está revolucionando a informática. A computação, agora, ela é quântica. Só para dar uma ideia para você, nós, na computação quântica, nós não estamos mais falando apenas de partículas, nós estamos falando de átomo, de coisas muito menores. Nós estamos entrando numa linha de fótons. Está vendo? Vou deixar eles doidos. Um computador convencional, ele trabalha com código binário, não é isso, Celso? De 0 e 1. 0 e 1. Um computador quântico, ele vai trabalhar com inúmeras possibilidades entre 0 e 1. É uma coisa monstruosa. Eu não tenho tempo aqui para estar falando para você, eu também não tenho a capacidade científica para te explicar tudo isso. Porém, amados, é um salto evolucionário da humanidade sem precedentes, é isso que os cientistas estão dizendo. E essa corrida está acontecendo agora,
no mundo inteiro, e a gente nem está se percebendo. A humanidade de 1900, vamos dizer assim, uns 200 anos para trás aí, ela era muito lenta na sua evolução. Mas há 200 anos, mais ou menos, para trás, a humanidade, a cada 100 anos, ela evoluía, ela dobrava o seu conhecimento. Depois, isso passou a 50 anos. Depois, passou a 25 anos. Então, hoje, a cada 25 anos, a humanidade dobra o seu conhecimento. A computação quântica vai levar o ser humano a dobrar o seu conhecimento. Eu estou falando de dobrar o conhecimento. Imagina tudo que você sabe hoje, dobra ele. Sabe em quanto tempo? De 12 em 12 horas. Você tem noção disso? O Luke Steiner falou, não, que isso? Onde você ouviu isso, rapaz? Conta história para mim. Só para você ter uma noção do que vai ser a computação quântica. Os cientistas estão loucos com essa história, os governos também. Por quê, Felipe? Porque, sabe a criptografia mais difícil hoje? Um negócio chamado blockchain, que a gente tem para guardar o dinheiro, as criptomoedas. Então, um computador quântico, ele quebra uma criptografia em segundos. Coisa que um computador convencional demoraria milhões de anos para quebrar uma criptografia hoje, um computador quântico ele vai quebrar em segundos. Então, isso está deixando os governos doidos. Por quê, Felipe? Porque, irmão, muda tudo. A segurança bancária, a segurança militar, tudo muda. O computador quântico, querido, vai poder fazer cálculos que vão produzir medicações, que vai produzir cura muito mais rápido. A ciência está falando que é uma coisa sem precedente. Sem precedente. E o que isso significa para nós? Bom, Jesus, ele deu um sinal da vinda dele. Ele falou, olha, nos últimos dias, a ciência em muito se multiplicará. Então, a multiplicação do conhecimento, ciência é conhecimento, é um sinal da vinda do Senhor. Na história da humanidade, houve uma interferência divina na Terra, quando houve uma evolução tecnológica. Eu não vou mostrar para você na Bíblia, mas vai lá em Gênesis, e você vai ver a Torre de Babel. A Torre de Babel foi uma evolução científica. Por quê? Porque antes eles construíam empilhando pedras, até aquele momento. De repente, eles evoluíram e descobriram que podiam construir com tijolos e usar betume como argamassa. E queriam, com aquela tecnologia nova que eles descobriram, construir uma torre que os levasse até o céu. Isso é a Torre de Babel. E o que foi aquilo, Felipe? Senão um avanço tecnológico. A tecnologia da humanidade evoluindo. E aí o que Deus faz? Deus fala, opa, eles falam uma só língua, a cabecinha deles está trabalhando junto, eles agora vão construir uma torre, e amanhã a gente não vai conseguir parar aquilo que eles poderão fazer. Está lá, está escrito assim no texto, vai lá. E aí o que Deus faz? Deus para a evolução. Deus pega e confunde as línguas. Aí agora cada um começa a falar uma língua diferente, aqueles homens não se entendem mais, e por não se entender mais, para-se aquela construção, e cada um vai para um lado, vai para um canto da terra. E aí está tudo bem. Agora, você imagina se desde lá a humanidade estivesse falando a mesma língua. Irmão, a gente já tinha evoluído muito mais. Nós fomos dotados de muita inteligência por Deus. Então, de fato, querido, não há limite, como a própria palavra diz, para aquilo que a gente pode fazer. E esse ano é o ano que está se comemorando 100 anos da descoberta
da física quântica, e é justamente nesse ano que está havendo uma grande corrida entre as grandes nações para dominar essa tecnologia. E quem dominar primeiro a tecnologia da computação quântica vai sair na frente e vai dominar. Amado, eu olho para esse troço desse computador quântico e eu só vejo um camarada, o anticristo. E a Bíblia fala que o anticristo vai ser uma besta, ou seja, um monstro. E a monstruosidade dessa tecnologia é assustadora, está assustando de verdade muitos governos, muita gente. Por exemplo, o Brasil, que não é muito tecnológico, devia ficar muito assustado com toda essa tecnologia. E quem está na vanguarda? Estados Unidos, a China. Então, queridos, olha só, se prepara, grava aí um ano que eu estou falando para você, que são a partir de 2030. 2030, você vai ver coisas que você não imaginava que ia ver se você estiver vivo. Se prepara. Ainda bem que essa live está sendo gravada, porque depois a gente vai poder olhar ela. Por que eu estou falando essas coisas para você que eu nem ia falar? Porque, amados, Jesus está voltando. As pessoas estão assustadas na internet com terremotos e tsunamis. Isso é só o princípio das dores. Jesus falou que isso ia acontecer mesmo, isso vem acontecendo. Está tudo bem. Tem coisa pior para vir. E nós precisamos despertar, acordar e anunciar a verdade do reino de Deus. Nós precisamos viver uma vida que declara a verdade. Eu separei aqui para a gente, eu destaquei, na verdade, 4 verdades bíblicas de suma importância na pregação do Evangelho. E que, ao mesmo tempo, elas são simples para serem proclamadas por todos nós. Então, qualquer um aqui, eu digo qualquer um mesmo, até o Daniel, que nasceu há pouco tempo na fé, tá, Daniel? Na fé. É capaz de pegar essas verdades bíblicas aqui e utilizá-las na proclamação do Evangelho. Então, o propósito da mensagem dessa noite, querida, é despertar você para que você saia daqui nessa noite já com o seu coração disposto, disponível e sabendo que não é nada difícil. A declaração do Evangelho. Nós precisamos declarar a verdade. Nós precisamos pregar a verdade. Porque Jesus, quando voltar, Ele não vai cobrar a faculdade que você fez, o quanto de dinheiro você tem no banco, quantas casas você tem. Ele não vai cobrar nada disso, a sua posição social, nada disso Jesus vai cobrar você. Agora, Ele vai querer saber o que você fez com os talentos que Ele te deu. Ele vai querer saber o que você fez com a vocação que Ele colocou para você fazer. E cada irmão, cada irmã, cada discípulo de Jesus que se encontra com Ele, amado, só está aqui, só permanece nessa terra para declarar o Evangelho. E a gente sabe que a declaração do Evangelho, ela é com palavras e também com a própria vida. Então, quando a gente cobra que você precisa ser um discípulo de Jesus, é para que a declaração da sua boca possa estar condizente com a sua vida. Porque não adianta você sair por aí pregando o Evangelho, falando do Evangelho, e a sua vida ser uma bagunça. Não ter nada a ver com Cristo, com Jesus. Então, precisa haver coerência. Amém? E eu queria trazer para você essas 4 verdades. A primeira verdade, você já sabe, mas se você tomar essa
talvez essa ordem, eu botei numa ordem proposital. Você vai ter uma dinâmica de pregação do Evangelho. Então, a primeira verdade, ela diz o seguinte: Deus é amor. Então, olha, a diferença entre mandamento e verdade. Mandamento é aquilo que a Bíblia está dizendo que você precisa obedecer. E verdade são aquelas coisas que a Bíblia está declarando a respeito de Deus, a teu respeito. E a Bíblia vai dizer que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É isso que está escrito ali? Então, a verdade, a essência de Deus é amor. E Ele demonstra isso através da criação, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, 8 anos de idade, quando me falaram que eu tinha que decorar, esse versículo de João 3,16. Então, se alguém falar João 3,16, eu vou dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está decorado. Agora, por que você decorou isso, Felipe? Decorar a Bíblia? Isso é coisa antiga, né? Não, irmão. É a primeira verdade. Que, para nós, é fundamento. Você saber e conhecer que Deus te amou é uma verdade primordial para você. Por que você crê em Jesus? Porque Ele me amou primeiro. Foi Ele que manifestou o amor dEle, foi Ele que com esse amor me atraiu. E hoje eu sirvo a Ele de todo o meu coração, não porque eu amei Ele primeiro, mas porque Ele me amou primeiro. Essa é a primeira verdade fundamental que nós, a igreja, precisamos saber e declarar. Ela não é apenas para que você tenha conhecimento dela, mas ela é para que você fale desse amor todo dia. É mais ou menos assim, irmão, você descobriu algo sensacional, você viu isso na internet, você leu num livro, em algum lugar, e aquilo te mexeu tanto com você, que você sai falando para todo mundo. Que você sai falando: nossa, você sabia que comer trigo faz mal para a saúde? A Vanessa estava no outro dia fazendo isso com todos vocês aí. Olha, o glúten é venenoso. Né, Rose? Cuidado com a lactose. A gente, quando descobre alguma coisa na internet, a gente sai falando. Com a verdade essencial, primordial para nós. Nós também precisamos fazer a mesma coisa. E essa verdade, querido, ela é tão preciosa, tão grandiosa, que a gente não pode deixá-la cair no esquecimento, ou mesmo deixar que ela se torne para nós algo corriqueiro, normal. Deus me ama. Será que isso é tão pequeno assim? Será que conhecer e saber que Deus te ama é algo tão pequeno? Mas às vezes a gente não está preocupado com o amor de Deus, a gente está preocupado com a bênção de Deus. E aí quando a gente fala assim: olha, Deus te ama, você amém. Agora quando eu falo assim: Deus está derramando uma bênção especial sobre a tua vida, você vai pular, vai saltar, vai rodar, vai dar cambalhota. Amado, o que é mais importante? Ser amado por Deus ou ser abençoado por Deus? Se você respondeu dentro do teu coração ser abençoado por Deus, você precisa de novo ter um encontro com o Evangelho de Jesus, porque você ainda não teve. Essa é uma verdade primordial.
E vou te dizer uma coisa: todo homem precisa saber dela. Todo ser humano nascido nesse planeta precisa saber que Deus o amou, que Deus deu o seu Filho por ele. Nós cantamos aqui, nós fizemos essa declaração em forma de canção aqui nessa noite. Cada pessoa precisa saber que Deus amou ela de forma profunda e poderosa. Esse amor não foi fácil para Deus, não foi algo simples. Essa verdade, ela é poderosa. Irmão, Deus abriu mão do seu Filho por você. Lembra que você cantou aqui? Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar. Estava acontecendo isso, essa canção está retratando exatamente esse momento tão importante para nós. Deus é amor. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Deus é amor. E o que você precisa fazer com essa verdade? Declarar ela aos 4 cantos dessa terra. Deus é amor. Quando você vê alguém chorando, você chama essa pessoa e fala assim: deixa eu te falar uma coisa. Deus é amor e Ele te ama. Isso pode mudar a vida de alguém. Isso pode desencadear uma libertação na vida dessa pessoa. A simples declaração dessa imensa verdade. A segunda verdade é que o homem é pecador. O homem é pecador. Para você, isso não é uma coisa muito chocante. Mas vai falar aí fora para algumas pessoas: ó, você é um pecador. A priori a pessoa insiste. Não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não agrido ninguém, não, eu sou uma pessoa boa. Porque a noção de bondade que as pessoas têm está deturpada. Mas o que a Bíblia vai dizer é que todo homem pecou. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, cada pessoa, pensando ser filho de Deus, hoje, está indo para o inferno, porque não sabe que existe um Deus que a ama, e que entregou o seu Filho por ela, para que os pecados fossem perdoados. E amados, a igreja precisa pregar isso. Mas hoje a gente vai para os púlpitos e a gente percebe que a bênção está sendo pregada, a prosperidade está sendo anunciada, as coisas que vão deixar o teu coraçãozinho feliz ao sair desse lugar estão sendo declaradas. As pregações estão nesse nível. Agora, uma verdade primordial não está sendo dita pela igreja. O homem é pecador. Então, se você começar uma pregação, dizendo para a pessoa: olha, Deus te ama. Deus é amor. E a Bíblia lá em João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Ele deu o Filho dEle para morrer em seu lugar. Isso sabe por quê? Porque você é um pecador. Está escrito lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pronto, você já está com meia pregação completa. Metade do seu evangelismo, irmão, já está garantido. Aquela pessoa já está com metade do conhecimento que ela precisa para se converter.
E o que é isso? É uma verdade. É ou não é? Todos são ou não são pecadores? Todos foram ou não foram destituídos da glória de Deus? Sim, é uma verdade. Precisa ser declarada. Por quem? Olha para o lado aí. Por essa pessoa. Por nós. A quarta verdade que a igreja precisa declarar, ela está em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que fala assim, não, perdão, eu fui para a quarta, né? É a terceira. Volta aí, esquece Romanos, Júlia, apaga Romanos e bota João 14, 6. Meu iPad aqui deu uma... Eu achei que eu já estava na quarta, gente. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a terceira verdade que você precisa saber e soube disso para a sua vida é que Jesus é o caminho. E ninguém pode se converter se não for por intermédio dele. Ninguém pode encontrar de novo, abraçar o Pai, se não for por intermédio de Jesus. Você já sabe disso. Você está aqui por causa disso. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas ainda precisam conhecer essa verdade? Quantas pessoas próximas de você, no seu trabalho, no seu dia a dia, não tem o conhecimento disso, sabe até quem é Jesus? Sabe, porque a gente vive num país dito cristão. Então as pessoas sabem quem é Jesus. Mas será que elas têm a profundidade desse tema, dessa verdade? Será que elas entendem o que Jesus está querendo dizer quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida? Ou será que elas precisam de alguém para explicar isso para elas? Do que você acha? É claro que precisa, irmão. Meu xará, Felipe, ele estava indo lá numa estrada, e de repente tinha um eunuco, numa carruagem, lendo um livro, o livro de Isaías, profecia de Isaías. Sabe o que Felipe faz? Ele corre, faz um Cooperzinho, por isso que eu estou correndo lá na praia, pá. E ele vai do lado do cara e começa a falar, você entende o que você está lendo? E aí o eunuco fala assim, como que eu vou saber se não tem quem me explique? E aí eu não sei se eles param, ou se ele continua correndo e vai explicando, eu acho que ele parou. Eu também era demais, né? Mas Felipe explica para aquele homem aquela profecia. E aquele homem conhece Jesus naquela hora. Gente, sabe por que Felipe foi ali? Porque o Espírito Santo mandou. Foi o Espírito Santo que mandou. Aí eu falo, Espírito Santo, por que você mesmo não explicou? Porque você não entrou no coração do cara, da mente, fez lá um... E o cara, eu entendi. Precisava de um homem para fazer isso? Sim, irmão. Porque esse encargo foi dado a nós. O Espírito Santo, ele tem o maior trabalho, que é convencer. E você só precisa falar. Você só precisa declarar as verdades. Mas às vezes você tem dificuldade, sua língua trava, você acha que você não vai conseguir, você fala assim, eu não tenho conhecimento que o Felipe tem, de declarar aqueles versículos lá, eu não sei o que eu vou falar para as pessoas, quando, eu não sei o que eu falo. Está aqui, irmão. No final dessa ministração, você pode me chamar e falar, dá para você passar para mim todos esses versículos? Está aqui para você. Estudá-lo. Decorá-lo,
aprendê-los e praticá-los. Praticar essa verdade para que cada vez mais pessoas conheçam que Jesus é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Pessoas precisam saber que elas são pecadoras, mas que Deus as amou. Porque são verdades que precisam ser declaradas. Agora sim, a quarta verdade. Romanos 10, versículo 9. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Você já sabe disso. É uma verdade. A salvação é recebida pela fé em Cristo, acompanhada de uma confissão pública de que Ele é Senhor. Isso significa que nós devemos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca, testemunhar de forma exterior. Isso é o que uma pessoa precisa fazer para se converter. São verdades da palavra de Deus. Então percebam que de maneira proposital, eu falei para você da primeira verdade, o amor de Deus, que o homem é pecador, que Jesus é o caminho, e que todo aquele que crê nele como Senhor e o confessa, será salvo. De maneira proposital, eu trouxe para você 4 verdades fundamentais que podem ajudar você a levar uma pessoa a Jesus. Às vezes, irmãos, a gente está querendo ajudar fazendo o seguinte: só trazendo pessoas para a igreja, entre aspas. Não, eu não sei falar, então eu vou pegar e vou levar lá para a igreja, para o Felipe falar. Né? Ou vou levar para o grupo caseiro, para o Robson falar, para o David falar, para o Rodrigo falar. E aí lá eles se viram. O meu papel eu já fiz, né? Eu levei o cara para lá para ouvir a palavra. Ó, trouxe um visitante aí, hein? Será, irmão, que é só isso mesmo? Será que você não está se eximindo da sua responsabilidade de expressar, declarar essas verdades para as pessoas que ainda não conhecem Jesus? Sim ou não? Essa era uma parte muito difícil para mim quando eu comecei a me entender por cristão. Quando eu ouvia uma palavra semelhante a essa, e eu ouvi muitas, eu ficava um pouco apavorado. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E com muita dificuldade de falar com o outro. Aí você fala assim, não parece, você está aí na frente com o microfone, eu sei. Mas eu já falei para você, isso aqui é um milagre. Um pleno milagre. Então, você não conhecia o milagre, prazer, sou um. Eu tinha muita, mas muita dificuldade de falar. E quando falava assim, irmãos, a gente está precisando de irmãos para ir para a rua, para o evangelismo, eu tremia. Como é que eu vou para o evangelismo para falar na rua com a pessoa que eu não conheço? Ai, meu Deus, não vai dar para mim. Aí eu me enfiei num negócio chamado Embaixadores do Rei. Quem conhece a Igreja Batista aí sabe o que é. E os embaixadores do Rei vão para a rua para evangelizar. Pensa na dificuldade de um garoto. Difícil. Muito difícil. Mas será que aquilo era uma desculpa minha? Felipe, pô, você era uma criança. É, irmãos, eu era uma criança. E a criançada tem mais dificuldade mesmo. Mas será que o Juan, na sua timidez toda, será que para ele é impossível
conhecer essas 4 verdades e declarar essas 4 verdades para um colega da escola? O Juan sabe e aprende um monte de coisa. Se um colega chamar ele e falar assim, Juan, me explica o macete desse jogo aqui. Qual o jogo que ele está jogando agora, Alex? Fala aí, Alex, vamos lá. Qual é, Juan, teu jogo agora? Counter-Strike? Ele parou com isso? Que é isso, rapaz? Não, mas de vez em quando tu joga. Sono level? Ah, tá, esse negócio que o Alex falou aí, sono level. Sono level. Se um colega do Juan falar assim, cara, me explica, eu não estou conseguindo passar daquela fase. Ele vai falar, véi, isso é fácil, cara, ó, tu faz assim, 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 pá, passou, foi. Pô, só isso? Porque o Juan domina o assunto, pô. Se alguém parar perto do Alex e falar sobre ar-condicionado, vai ser mole para ele. Se alguém falar sobre procedimentos da vida pública lá com o Alessandro, ele vai dar aula. Se você quiser fazer concurso público, o Alessandro pode te ajudar. E tantas outras coisas. Consultoria com a Ana Paula. Então nós aprendemos. Música com o Marconde. Gabriel também. Mas Marconde é mais velho e sabe mais, né, Marconde? Então a gente sabe um monte de coisa, irmão. A gente decora um monte de coisa. Se você for fazer concurso público, alguma prova para alguma instituição, alguma coisa, você vai decorar um monte de coisa. Você vai aprender e vai falar sobre aquilo e não vai ter timidez para falar se você estiver fazendo isso no tete-a-tete. Talvez botar um microfone na mão do Juan seja um negócio que vai travar o menino, que ele vai ficar aqui assim, ó. Não consigo. Mas ele sabe falar. Nós sabemos nos comunicar. Qual é o problema? Da gente sair por aí, declarando verdades que mudaram a nossa história, que mudaram a nossa vida, que nos transformaram, irmãos. Qual é a dificuldade? Nós vamos até quando continuar colocando desculpa na nossa timidez ou na falta de conhecimento bíblico? Eu estou mostrando para você aqui poucos versículos, 4 verdades, a Bíblia está lotada delas. Mas eu estou mostrando 4 para você, que são, assim, fundamentais e podem levar uma pessoa a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é a dificuldade? Se ainda existe dificuldade, amados, a Bíblia vai falar para a gente, lá em Timóteo, coloca aí para nós, Júlia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Está lá, ó. Pregue a palavra. Esteja o quê? A tempo e fora de... Corrija, repreenda, encoraje, com toda paciência e ensino. É a palavra de Deus. Esteja preparado para pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Porque às vezes a gente olha e fala assim, não, tem que ter a hora certa, tem que ter um momento certo. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que na hora que você está lá trabalhando, você vai parar o que você está fazendo para ficar evangelizando o teu colega de trabalho, você vai ser demitido. Mas se na hora do trabalho ele está chorando, tem alguma coisa acontecendo, tu pede licença para o teu chefe e fala, deixa eu ajudar ele aqui, e vai para o canto e fala de Jesus. Vai falar do quê? Vai mandar ele procurar a Manu? Psicólogo, vai procurar a Manu. Faz isso não, fala de Jesus primeiro. Estou te sabotando, Manu.
Depois o psicólogo, primeiro é Cristo. É isso, a Manu concorda comigo. Irmão, é em tempo e fora de tempo. Se você sentir o Espírito Santo te dando a oportunidade, confia nele, porque ele vai colocar na tua boca as palavras, ele vai lembrar versículo para você, ele vai lembrar testemunho, histórias, mas pregue esse evangelho. Anuncie essa mensagem. Jesus está voltando e Ele espera que essa geração conheça Ele por nosso intermédio, a igreja, que é a coluna e o fundamento da verdade. Se tem um local para ser encontrado a palavra de Deus, é no meio da igreja do Senhor. E graças a Deus que ela não é esse lugar, porque senão você ia querer trazer as pessoas só aqui para dentro. Mas a igreja está espalhada por todo lugar, porque você está no seu trabalho, você está na praça, você está no supermercado, você está nos diversos lugares, irmão, para anunciar a palavra do Senhor. Então, desperta, acorda, anuncie, pregue, declare as verdades do reino de Deus. Eu dei 4 para você, mas tem muito mais. E você vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar isso na palavra. E se você ler a palavra, por mais que você tenha lido uma única vez, quando você precisar daquele trecho, o Espírito Santo vai te lembrar. Talvez você não lembre o endereço, mas ele vai lembrar para você o que diz lá, o que está dizendo. E aí você vai lá e você vai falar para aquela pessoa exatamente aquilo que ela está precisando naquela hora, naquele momento. Se permite ser usado pelo Senhor. Permita-se ser um canal de Deus para a vida das pessoas. Porque a igreja é chamada para isso. Permita-se, irmão. Abra o teu coração. Não se utilize apenas do evangelho. Seja um instrumento desse evangelho. Não busque a Deus só por aquilo que Ele pode te dar. Entenda que você é um filho, um servo dEle, com uma vocação, com um chamado para fazer. Um trabalho precisa ser realizado. E Deus conta com todos nós. Até mesmo o Daniel, que chegou ontem. Alguém pode dizer, mas o Daniel não conhece a Bíblia. Como é que ele vai pregar? Eu acabei de mostrar para ele 4 verdades. Que se o Daniel pegar essas verdades amanhã, na segunda-feira, e utilizar 10 minutos da semana dele, todo dia, 10 minutos, na sexta-feira, ele já guardou toda essa mensagem. E vai saber proclamá-la. Então, por que nós não estamos fazendo? Por que a gente está tão parado na proclamação do Evangelho? Jesus tem pressa. Mateus capítulo 14 vai dizer que e este Evangelho do reino será anunciado a todas as nações, então virá o fim. O que isso significa? Quando a gente pregar o Evangelho para todo mundo, Jesus volta. Então você quer que Jesus volta? Está cansado das coisas aqui? Prega o Evangelho, irmão. Pregue o Evangelho. Agora, Jesus, Ele falou que quando esse Evangelho do reino for pregado, o Evangelho do reino não é o Evangelho falsificado. Não é o Evangelho misturado. Não é o evangelho da prosperidade, da bênção, do coach. É o evangelho do reino de Deus, que confronta o homem, que transforma o homem, que faz o homem mudar a sua direção, deixar o pecado e viver de forma íntegra, santa, na presença de Deus. Esse é o evangelho que transforma você para que você possa anunciá-lo. Porque não vai anunciar o evangelho de qualquer jeito, não, irmão, não vai gerar nada. Porque alguém vai olhar para a tua vida e vai falar assim, cara, pô, esse evangelho que você está pregando para mim é legal, mas ele funciona mesmo? Porque não fez nada na tua vida.
Tu continua do mesmo jeito que eu te conheço há 20 anos, tu não mudou nada. Pô, tu vai dizer para mim, cara? Porque para mim tu ainda continua esse 171 que você é aí, não mudou nada, dá volta em todo mundo, conta história aqui, história ali. Irmão, o Evangelho é de transformação. Então, deixe Ele fazer a diferença na tua vida, transformar você, para que você, por intermédio dessas verdades, seja um canal do Senhor na vida dos outros. Amém? Gabriel, vem para cá. David, Alana. Não sei que música não. A gente vai louvar o Senhor com uma canção. Mas depois eu queria orar por você. Então já vai pensando aí. Eu quero orar por aqueles que têm dificuldade na proclamação desse Evangelho. Que tipo de dificuldade, Felipe? Timidez. Você olha para você e acha que você não é capaz de fazer, sabe? Esse tipo de coisa que te impede de anunciar o Evangelho. Esse ano, irmão, não me responde não, tá? Não é para responder para mim, mas para quem você pregou o Evangelho? Talvez alguns aqui vão falar, não, para quantas? Você quer saber para quantas pessoas? Glória a Deus, não vem não, irmão. Não vem aqui na frente não. Aliás, você pode vir para me ajudar a orar. Sem problema. Mas você, quantas pessoas você tocou com o Evangelho? Você declarou a verdade? Você falou de Jesus? Será que isso não era algo que a gente devia pensar em fazer todo dia? Usar uma estratégia, talvez, pedir ao Espírito Santo me dá uma estratégia para eu falar do Senhor. Tete a tete ali, pessoalmente, ou talvez na internet, em algum lugar. Mas eu viver anunciando essas verdades, sabe? Falando do Senhor. O que você acha? Então, enquanto os irmãos cantam essa canção, se você deseja que eu ore por você, sai do teu lugar, vem aqui. Eu vou orar e vou pedir algo para Deus. Eu vou pedir que Ele te encha de intrepidez e de ousadia, para você pregar o Evangelho, para você anunciar essa mensagem. Amém? Fica de pé. Vamos louvar o Senhor. Enquanto a gente canta, você já tem liberdade, irmão, para sair do seu lugar. Amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E
despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Essa canção, queridos, essa canção ela mexe demais com o meu coração, porque ela faz uma menção do dia em que eu deixei tudo para servir o Senhor. Eu lembro exatamente do dia, da hora que eu estava abraçando os meus pais, porque eu sairia daquela terra que eu morava para ir para um outro lugar, para vir para cá. Ela fala de um chamado de Deus para nós. Ela fala de um chamado de Deus para a sua vida, de você queimar tudo. Talvez você não faça como eu, ou talvez você faça. Jesus falou para a gente ir às nações. Vão a todas as nações e façam discípulos, foi o que ele falou. A igreja precisa de pessoas corajosas, querido, que queiram
largar a sua própria vida aí para outros países, ou mesmo para outros estados, para o interior do Brasil, para pregar esse evangelho, para falar essa verdade. Foi um mandamento de Jesus para nós, a sua igreja, a sua noiva. Talvez Deus esteja te chamando para isso também, amados. Você precisa ter atenção à voz do Espírito Santo de Deus. Tem nações que precisam ser alcançadas. Tem povos que ainda precisam ser alcançados. Eu não sei como, mas tem uma palavra de Deus sobre nós. E eu falo nós aqui, que nós enviaríamos pessoas para muitos lugares. Talvez você está aqui, você esteja falando, não sou eu. Mas o Espírito Santo pode estar falando no teu coração, sim, é você. É você. Disponha-se. Disponha-se. Faça como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O apelo de Deus continua o mesmo. Como ouvirão se não há quem pregue? Ou como pregarão se não forem enviados? Levanta, Espírito Santo, jovens aqui nesse lugar, homens, mulheres aqui nesse lugar, Senhor. Estejam dispostos a sair, Deus, a irem para outros lugares, talvez outros municípios, outros estados ou outros países, Pai, para anunciar a Tua palavra, para pregar o Teu Evangelho. Toca, Senhor, corações, Espírito Santo. A minha oração, Pai, por nós como igreja, é que o Senhor nos torne uma igreja que proclama a Sua verdade, que anuncia o Seu reino, Senhor, aonde o Senhor nos enviar, Pai. Que sejamos, sim, uma igreja missionária, Senhor, que vai, que envia, que planta, que rega. Em nome de Jesus, Pai. Desperta, Senhor, corações aqui nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Jesus.